Olá, uma fundação pode falhar de várias maneiras diferentes dependendo do que foi dimensionado errado. A gente vai separar isso aqui em três tipos de fundação e dois tipos de falha. Os três tipos de fundação são, nesse caso, de comportamento, sapata, estaca e radier, e os dois tipos de falha são falha do solo e falha do elemento estrutural. Vamos começar pela sapata e a falha do solo. O que seria falha do solo? Basicamente é recalque, principalmente recalque diferencial. Ou seja, onde eu tenho uma sapata, fiz um sapato e ela ficou muito pequena, o solo não tinha tensão admissível que eu achava que ele tinha, porque foi chutado errado, fizeram obra sem SPT com sapato, igual eu falo que é maluquice. E o que aconteceu? O solo embaixo do sapato não resistiu, ele começou a deformar. Significa que o sapato perdeu totalmente a resistência? Não. Significa que ela vai precisar de uma deformação maior para atingir a mesma resistência. E aqui que entra a primeira questão. O que vai acontecer como consequência disso? Porque não tem uma questão fixa, vai depender do comportamento da estrutura. Mas é o que? Que basicamente, se eu tenho uma obra onde todas as fundações recalcaram em torno de 2 centímetros e uma sapata recalcou 5 centímetros, é como se eu tivesse a obra 3 centímetros deformando em algum ponto. E isso pode fazer com que uma outra viga gere um negativo maior, que se o pilar que está em cima dessa sapata não puxe toda a carga que deveria ter e mande mais carga para outras vigas, entre outros fatores. Ou seja, a estrutura vai modificar o comportamento dela baseado na rigidez da estrutura como um todo e quanto que a sapata recalcou. E daí outra questão que a minha sapata vai começar a recalcar, o pilar vai começar a puxar menos carga, então ela meio que vai mandar carga para outras fundações. Só que a questão é que significa que isso aqui vai se equilibrar e vai eliminar? Não, porque isso vai depender da rigidez que minha estrutura tem. Uma estrutura com muita rigidez, tá? Isso pode ser, por exemplo, uma obra de alvenaria estrutural que a parede se tem uma rigidez muito elevada, ou uma obra onde entre os pilares mais tem alvenaria ainda, por mais que não seja estrutural, e ela foi executada logo de começo, não foi esperado executar toda a estrutura e começar a aplicar cargas para aí sim levantar a alvenaria. O que vai acontecer é que a alvenaria, como tem rigidez gigante, vai puxar carga, e aí entra uma questão que basicamente metade dos engenheiros que ouviram uma vez falar que existe patologia de obra vão falar: deu uma fissura, é recalque. Nem sempre é, mas é uma possibilidade. Uma parede cheia de fissuras pode ser recalque. Pode ser outras várias coisas, mas uma possibilidade que seja isso. Tá? Agora, se a estrutura tem menos rigidez, por exemplo, um pórtico de concreto armado, principalmente em vãos maiores, se o pilar deformou 3 centímetros, a estrutura não tem rigidez capaz de vencer um vão dobrado ou de mudar muito o comportamento dela, então vai ter uma pequena diferença, a fundação vai deformar mais ainda, né, porque ela não vai conseguir mandar carga para as outras, mas a questão é que não vai ter uma diferença de comportamento, não vai aumentar drasticamente os esforços em outras peças, se a estrutura tem uma baixa rigidez. E claro, né, o caso onde tem a menor diferença possível é o caso de galpões ou o caso de obras com vãos muito consideráveis ou com pré-moldados e estrutura metálica onde tem rótulas nas estruturas. Por quê? Porque onde tem rótula, a rigidez é zero naquele ponto. Então, a rigidez global da obra acaba reduzindo também. Então, a questão é que um galpão, por exemplo, um galpão tem 20 metros de vão. Se um lado deformou 1 centímetro, não vai ter diferenças consideráveis, porque a tesoura, em 20 metros de vão, se ela fosse em balanço, 1 centímetro ela deformaria com uma diferença de carga mínima. Entendido? Então, o pilar, se ele tem 20 toneladas e um solo aguenta 10, isso pode acontecer por uma obra moldada, onde tem o mezanino, né? O pilar deformou um pouquinho porque ele tinha 10 toneladas. Até a estrutura suportar 20 toneladas, ele vai continuar descendo mais e tendo mais recalque. Então, o que vai acontecer é que em obras com alta rigidez, eu vou ter menos recalque diferencial, mas mais patologias geradas por um subdimensionamento, enquanto em obras de baixa rigidez ou de vãos grandes, eu vou ter maiores recalques, se tiver um subdimensionamento, porém a estrutura vai continuar se comportando
da mesma maneira e não vai acabar que o subdimensionamento da fundação gere um subdimensionamento, por exemplo, de um pilar, de uma viga e de outro elemento, porque essa que é a questão. A estrutura vai mudar o que está subdimensionando. Tá? Isso que eu falei de recalque de sapatas vai valer também para recalque de estacas. Agora, próxima possibilidade. A minha sapata foi dimensionada de maneira incorreta. Isso pode acontecer, por exemplo, eu dimensionei uma sapata e eu falei, colocar, sei lá, 4 ferros de 10 em cada sentido da sapata, e daí o cara que estava executando a obra fez errado e colocou 4 no total, 2 de cada lado. Ou ele pegou o ferro de 8 e colocou um seus ferros de 10. Ou eu mandei fazer um sapato com 40 de espessura e só tinha tábua de 30 e resolveu fazer de 30. Pode acontecer uma coisa dessas. Maluquice, com certeza, né? Nenhum engenheiro decente vai deixar isso acontecer na obra, mas vai que acontece. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer é que a minha sapata vai basicamente arrebentar. Okay? Então, o que pode acontecer, por exemplo, ó, só dizer aqui, ó, vou imaginar que eu tenho uma sapata assim, ó, tá? Tem uma sapata aqui, ó, tá? Tá aqui o pilar, certo? O que pode acontecer, a possibilidade, digamos, é que eu tenho uma fissura assim, se eu tenho uma cortante muito elevada, por exemplo. E daí a minha nova sapata, eu ignoro que eu tenho toda essa região aqui, ó. Tá? Então, eu tinha uma sapata, digamos, a minha sapata era isso aqui, ó. Minha sapata era isso aqui, tá? Agora minha sapata é só essa região central e o restante acabou perdendo. O que vai acontecer no caso, por exemplo, que uma sapata falha por um desses motivos? Bom, se for por cortante, por exemplo, basicamente eu tenho uma sapata que ela tá com uma seção menor, que vai gerar, basicamente, uma carga, uma pressão maior que pode gerar um recalque diferencial. Okay? Agora, outra possibilidade. Voltamos para a nossa sapata, mas o que falhou foi que foi colocado uma quantidade de aço insuficiente na minha sapata. Okay? Então, eu mandei colocar uma quantidade de barras, foi colocado menos. Okay? Nesse caso, o que vai acontecer é que a sapata vai começar a fissurar. Okay? Ela vai começar a fissurar, o aço vai começar a escoar. Okay? Minha sapata vai começar a abrir. Certo? Começando a abrir, eu vou perder rigidez e a sapata vai basicamente falhar e novamente ficar basicamente só apoiada no solo. E novamente pode dar recalques diferenciais pesados por isso, e aí vai ser recalques bem consideráveis, porque eu não tenho mais nenhuma área de contato praticamente, a não ser o que sobrou alguma coisa que quebrou aqui. Okay? É uma falha muito grave, realmente uma questão, é muito barato para corrigir isso aqui, mas a questão é se for feito errado, é um prejuízo enorme. Beleza? Próxima situação que eu posso ter. Uma sapata que falha por não carga axial, mas por momento fletor. Então ela foi subdimensionada para momento fletor. Isso aqui é muito comum de acontecer em galpão, principalmente quando um engenheiro dimensiona a estrutura metálica, daí outro engenheiro dimensiona a fundação, e tem um engenheiro que dimensiona a estrutura metálica, ou acha que o pilar tem inércia finita, ou acha que a fundação tem inércia finita, porque o software dele acha que a fundação tem inércia finita, ok? Então, eu tenho uma sapata e a sapata vai ter um certo momento fletor ou uma carga horizontal. Tá? Isso pode acontecer em muros de arrimo também. Nesse caso, o que vai acontecer é que se a sapata não foi dimensionada para suportar esse momento fletor todo, ou tem um momento fletor maior do que ela foi dimensionada para suportar, é que um lado da minha sapata vai levantar e o outro lado vai baixar, tá? Isso é crítico por quê? Bom, porque basicamente, se for imaginar a seção de sapata visto de cima, né? O que eu tinha originalmente aqui era o seguinte, ó, eu tenho a minha sapata aqui, tá? Essa é a seção da minha sapata com o pilar aqui. Bom, se essa região aqui, ó, levantou, o que vai acontecer é que eu só vou ter essa área aqui, ó, do que levantou para a direita. Consequentemente, eu vou perder inércia da seção de contato com o solo, ou seja, a ligação solo-sapata vai perder inércia. E nesse caso, o que vai acontecer é que ela vai tentar redistribuir os esforços. Ela vai conseguir? Depende. Entra a questão. Se a estrutura for hiperestática, a sapata vai perder um pouco do momento que tem para ela e vai aumentar o momento fletor em outro ponto. Um galpão, por exemplo, pode acontecer isso. Eu vou ter uma ligação no topo muito mais solicitada, e inclusive pode ocorrer uma falha de subdimensionamento lá do topo, né? Pode acontecer da tesoura lá falhar na ligação, e claro, se for rotulada ao invés disso, o que vai acontecer é que a sapata vai continuar deformando. Okay? Se a outra sapata está com folga, quem sabe a outra sapata consegue puxar um pouco dos esforços, mas se as duas forem subdimensionadas, o galpão só vai tombar. Okay? Porque se a ligação de topo for engastada, ela pode puxar os esforços. Se for rotulada,
perdi, ok? Essa que é a questão que pode acontecer no caso de uma fundação do outro lado engastada. Mesmo um muro de arrimo, tá? Aí vai separar muro e parede, tá? Que um monte de gente fala, eu vou fazer um muro e 2 andares em cima. É uma parede. Mas a questão é, se eu tenho um muro de arrimo, que é um muro em balanço, se o sapato começar a levantar, ele só cai, ok? Agora, se eu tenho uma parede, que não é a mesma coisa que um muro, quando a minha sapata perder rigidez, o comportamento do muro vai modificar, vai aumentar as solicitações no topo. Ok? Então, ou no meio da sapata, mas vai aumentar a carga horizontal recebida no topo, vai aumentar o momento rotator positivo da sapata, reduzir o negativo e pode gerar mais ação lateral também na sapata, no muro. Ok? Consequentemente, o muro vai ficar mais solicitado, o que pode não fazer o muro falhar por subdimensionamento. Ok? A gente está vendo um padrão aqui, né? Que é o quê? Que se a minha fundação for subdimensionada, não é a fundação que falha geralmente, é o resto da obra. Okay? Ou ela falha junto com o resto da obra. Tá? Então muitas vezes uma viga vai falhar, muitas vezes um muro vai falhar, muitas vezes um pilar vai falhar por causa da fundação. Porque a fundação deformou, a obra mudou, e quando a obra muda, muda a obra, né? E consequentemente ela se comporta de maneira diferente. Principalmente estruturas ou com uma rigidez elevada, que a estrutura vai tentar achar rápido uma maneira de se comportar de maneira diferente, ou alternativamente em estruturas onde ela realmente é isostática, e se a sapata falhar, azar dela, ela vai ter que suportar a carga, e se ela não suportar, dá-lhe recalque, dá-lhe tombamento até a obra cair ou ter um recalque gigante, beleza? Isso no caso de uma sapata. Agora, para estaca, a gente já conversou sobre recalque de sapatas, e recalque de estacas é a mesma coisa, ok? Vai redistribuir esforço e tudo mais, e vai se comportar basicamente da mesma maneira. Agora, e no caso de uma estaca subdimensionada para momento, fator e cargas horizontais. Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte: muitas vezes executadas fundações e coloca, a norma fala que a armadura mínima é tanto, vou colocar essa armadura mínima. Geralmente é suficiente, mas dependendo do caso não é. Então, se eu tiver uma estaca que foi subdimensionada, tá? Então vamos pensar agora que eu tenho uma estaca que ela precisava ter uma certa taxa de aço. Digamos que eu tenho que ter aço até a base. Eu consigo colocar só a armadura mínima nela. O que vai acontecer aqui é o seguinte: essa estaca vai ter uma fissuração onde ela tiver momento, mas não tiver uma armadura adequada. Ok? Nesse caso, o que vai acontecer basicamente é que aqui eu vou forçar, quando imaginar isso aqui como um diagrama de corpo livre, onde eu tiver essa fissuração aqui, ó, eu vou ter basicamente uma rótula ou uma redistribuição da região. Ok? Mas eu vou perder a rigidez dessa região. Novamente, o que vai acontecer é que vai aumentar os momentos rotadores para cima, e também o que vai acontecer é que a estrutura vai ter que absorver esses esforços. Okay? Então a estrutura vai ter que absorver esses esforços, seja por deformação maior e mudando carga para outras estacas, seja o pórtico como um todo deformando mais e recebendo maiores momentos, entre outros fatores combinados. Beleza? Por final, a gente tem uma questão do radier que ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho um radier aqui, certo? Nesse radier eu tenho um pilar, por exemplo, com uma carga centrada aqui. Okay? Tá? O que vai acontecer aqui? Bom, o que vai acontecer quando eu tenho um radier de uma carga concentrada é que ele vai ter uma região de influência desse pilar. Okay? Tá? Vamos colocar aqui mais centrado aqui, ó, tá? Mas a questão é que vai ter uma região de influência desse pilar. E o que vai acontecer? Tenta desenhar isso aqui um pouco mais certo assim, ó. Aí, ó, mais centrado, mas a carga vai gerar um recalque em torno da estrutura. Isso é a questão que vai acontecer sempre. Toda fundação tem recalques, tá? Mas a questão é se esse recalque está dentro do limite ou não. Entendido? Tá? A zona de influência de um radier vai depender muito mais da carga, tudo mais recalque dele, mas vai ficar entre 5 a 10. Então isso aqui vai variar entre 5 a 10 espessuras, tá? Quanto que é no meu caso? Vai depender muito das cargas, coeficiente de mola, tudo mais, e espessuras aqui, tá? Não tem uma regra básica para determinar, mas a zona de influência vai ter em torno de 5 a 10 espessuras, ok? Isso é importante por quê? Bom, porque quanto mais espesso for o radier, claro, maior a influência, tá? E novamente vai ter a questão, falha do solo ou falha do radier em si, tá? E entra a questão que isso aqui é meio que combinado. Como assim? Bom, voltamos para cá. Vamos imaginar que foi esse o comportamento aqui com as reações do solo, né? Meu solo, digamos, vai ter uma reação aqui, ó, baseado nessa deformação, né? Tensão de deformação. Se esse era meu limite do solo,
tá? Digamos, daqui para baixo o solo não resiste, ou vai ter que ter uma deformação muito pesada, o que vai acontecer é que vai ter uma nova área aqui, ó, que vai abraçar. Então eu vou aumentar a minha área de influência se algum ponto está acima do limite. Beleza. Só distribui a carga mais área? Não. Por quê? Bom, porque o momento fletor do radier é baseado na distância do centroide até a carga. Quando um radier começa a falhar, ele vai distribuir mais as cargas, ok? Em uma área maior e, consequentemente, vai aumentar o momento fletor do meu radier, ok? Isso é uma questão. Agora, tem outra possibilidade? Sim, tem outra possibilidade bem mais crítica que eu não estou falando. Que é o quê? Que é um pilar que está bem na ponta do radier, um pilar de extremidade, um pilar de canto, uma coisa assim, ó, que está bem na ponta. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Nesse caso, eu vou ter um diagrama de tensões meio que assim, ó, tá? E ele não consegue muito mais, porque o centro desse diagrama de tensões tem que estar próximo do centro do radier. A não ser que eu gere um positivo e tudo mais, vai ser pouca coisa, tá? Nesse caso, o que vai acontecer é que o meu radier, ele vai deformar, em vez de ficar assim bonitinho, ele meio que vai ficar assim, ó, ele vai vir para cá, ele vai começar a descer aqui, ó, na ponta. Tá? Ele pode até suportar as cargas, mas ele vai ter um recalque bem na ponta da estrutura. Entendido? Então isso aqui pode ser um pepino bem mais grave do meu radier, porque ele vai deformar e tem um recalque diferencial nele. Além disso, aqui como vai forçar a estrutura a suportar, vai ter um momento fletor pesado aqui, ó, digamos, vai ter um diagrama de momentos pesado aqui para suportar a estrutura. Ok? Então, uma questão é que um radier que foi dimensionado baseado em um certo coeficiente de mola, se ele tem um coeficiente de mola menor, ele vai precisar de mais aço, ele vai se comportar de maneira diferente, vai ter recalques diferenciais maiores do que eu pensava. Ok? E entra a questão, o que aconteceu quando o meu radier foi dimensionado errado? Basicamente, o que aconteceu foi que o radier puxou maiores momentos. Okay? Ele vai aumentar a área de contato do solo o suficiente. E isso que a gente tem que ter do radier, que basicamente ele vai ter uma área de contato com o solo, onde a carga do pilar vai estar concentrada. E se o solo deformar mais, vai ter uma área de contato maior e cada vez maior, que vai gerar maiores e maiores momentos. E claro, como que resolve isso aqui? Basicamente, se tivesse um radier mais rígido, a estrutura poderia já distribuir uma carga que era maior, mas também tem a questão que, se não dimensionado com coeficiente de mola tão alto, já teria uma taxa de aço maior, ok? Dentro da questão aqui, tá aí o que acontece quando falta aço no radier. Basicamente o que vai acontecer aqui é o seguinte, voltamos para aquela carga centrada inicialmente, tá? Se for a carga da ponta, vai ser o mesmo princípio. Tem minha carga centrada aqui, ó, ok? Tá? Eu tenho o meu bulbo de tensões aqui, bulbo de tensões gerado por essa carga aqui, beleza? Tá? Se o meu aço, tá? E nesse caso aqui, eu vou ter tanto um aço positivo nessa região aqui, ó, quanto negativo no entorno, tá? O que vai acontecer, se meu aço não tiver capacidade de suportar esses esforços, vai começar realmente a fissurar aqui. Quando o radier começa a fissurar, pode fissurar aqui também, tá? Mas a questão é, vai começar a ter fissuração. Quando o meu radier tiver fissuração, ele vai perder inércia. Quando eu perco inércia, a área de contato reduz, ok? Então, se eu tenho um solo, digamos que eu dimensionei meu radier lá e pensei que ia ter deformação máxima de 1 centímetro. E na prática ele deforma 2 centímetros. Ele vai ter momentos fletores maiores. Se o meu radier não suportar isso, ele vai fissurar e vai impedir a estrutura de mandar um momento fletor para cá. Tá? Ele vai reduzir esse momento fletor vindo para cá. Tá? Vai reduzir a carga aqui? Não tem como eliminar a carga. Então só o que vai acontecer é que essa redução vai, como consequência, aumentar ainda mais o bulbo aqui. Então vai voltar a ser um bulbo mais concentrado, igual eu pensei no dimensionamento. Pô, que bom então, né? Não. Por quê? Porque tendo bulbo, para ter uma carga maior, eu tenho que ter uma deformação maior. Então, de maneira similar a uma sapata, uma deformação maior vai ou estaca também, vai basicamente a estrutura descer como um todo, o meu radier vai ficar todo fissurado e a estrutura vai modificar o comportamento baseado na rigidez dela, ok? Mas é um padrão que a gente vai ter, novamente, é que a estrutura pode sofrer falhas se o radier for dimensionado errado. Entendido? Essa é a questão, não é que o radier vai falhar porque ele foi dimensionado errado, não. Pode acontecer o contrário, pode acontecer de um pilar, uma viga, uma laje falhar
porque foi dimensionado errado, ok? Isso que a gente tem que entender principalmente, tá? O que, quando a estrutura gera recalques, ela vai mudar o comportamento e vai fazer com que peças que não estavam solicitadas fiquem mais solicitadas. E também tem a questão que isso aqui poderia ser evitado se fosse considerado o comportamento e a interação solo-estrutura. Okay? A nossa norma só existe aqui para obras maiores, mas isso pode ser necessário em obras menores para ter uma utilização maior, beleza? Mas por enquanto seria isso. A regra básica que a gente vai seguir é o quê? É que não é porque eu tive uma fundação errada que o problema vai estar nela, pode estar em qualquer outro ponto da obra. Tá? Mas isso tem que ser verificado para cada caso, o que ocasionou cada caso. Não é uma regra simples que vai acontecer isso. Vai depender do comportamento da estrutura, qual sapata falha, qual estaca falha, como que ela falha, o que faz ela falhar, como que a estrutura se comporta depois da falhar, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.